Bom dia, um bom sábado, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para dar seguimento à nossa leitura bíblica e hoje falaremos acerca de Salmos 82. A minha Bíblia tem por tema assim: o salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Andem em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Estudando a palavra do Senhor, eu tenho algumas informações que esse salmo foi escrito por Asaf. E aqui Asaf, ele repreende os juízes por causa da sua injustiça. Neste salmo, os juízes dos povos são acusados. Acusados do quê? De não cumprirem com a vontade de Deus. Aqui nesse texto se fala do nosso juiz, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na vida do nosso Deus só tem a justiça, só repousa a verdade. Debaixo desse texto também fala sobre os juízes, as autoridades terrenas, que eles tinham por ofício defender aquele que não tinha como se defender, lutar a causa daqueles que não tinham como lutar. Quem era esse povo, irmã Ângela? Os órfãos, as viúvas, os necessitados. Mas esses juízes terrenos, por conta de fazer um meio de campo, uma barganha, ter muitas vezes aprovação de todos, muitas vezes fraudavam o direito do órfão, da viúva e do necessitado. Mas diz a palavra do Senhor que aqui Asaf se levanta. E ele não se levanta contra os juízes, mas ele se posiciona diante do nosso juiz todo-poderoso. E como ele se posiciona, irmã Ângela? Orando a Deus, clamando para que o céu se movimentasse em favor daqueles que não tinha quem os defendesse. Os órfãos, as viúvas e os necessitados. A Bíblia nos ensina aqui que o nosso Deus, ele está na congregação dos poderosos. O nosso Deus está no meio da lei. O nosso Deus está no meio das câmaras. O nosso Deus está no meio de todo o local, de todo o ambiente. E ele sim é o nosso único poderoso juiz. É aquele que leva a verdade acima de tudo. O nosso Deus, ele é justo, aleluia. Ele não, aleluia, ele não se corrompe. E a Bíblia diz que esse Deus, que é o nosso Deus, que deixa a lei sobre a face da terra, para muitas vezes ser espelhada até mesmo por aqueles que têm autoridade, ele deixa um recado. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Asaf aqui pergunta. Asaf aqui fala para com Deus: Senhor, até quando aquele que tem o ofício de julgar em favor daquele que é oprimido e que não tem quem o julgue, vai continuar fingindo que está fazendo e não fazendo? Até quando eles vão julgar injustamente? Diz aqui a palavra do Senhor que Asaf começa a falar aonde eles estão errando. Eles não estão defendendo o pobre, não estão defendendo o órfão, não estão fazendo justiça ao aflito e ao necessitado, não estão livrando o pobre e o necessitado e não estão tirando eles das mãos dos ímpios. Muitas vezes a gente acha que tirar da mão daquele malfeitor é bater de frente, é lutar. Não. Se você tiver um posicionamento de verdade, se você lutar pela verdade, isso já é uma defesa. Quando você vê algo errado e você fala, não, isso está errado, isso já é uma defesa. E é isso que Asaf está reivindicando diante do Senhor em oração, para que os juízes terrenos façam
disso uma verdade. E ele continua aqui falando que eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. O povo não tinha como se defender e os juízes parece que tinham perdido os sentidos. Eles tinham perdido o sentido da verdade. Só que aqui eles estavam defendendo a causa dos criminosos que subornavam e deixavam de cuidar dos órfãos e das viúvas. Os juízes, eles deviam guardar a lei de Deus, mas eles não demonstravam isso. Eles faziam o quê? Eles faziam uma parcialidade. O que me convém eu defendo, aquilo que não me convém eu não defendo. Nessa manhã, o Senhor nos alerta que nós não venhamos ficar em cima do muro. Nós temos que respeitar, sim, a opinião do outro, mas nós temos que ter a nossa opinião, e a nossa opinião tem que estar sempre embasada nos fundamentos da palavra do Senhor. Nós temos que estar sempre arraizados na verdade bíblica da palavra de Deus. Porque quando nós estamos enraizados aqui, procurando obedecer e cumprir os preceitos do Senhor, o Senhor, ele vem de encontro à nossa vida. E assim como ele responde a Asaf, ele responde a mim e a você. Uma coisa que eu aprendo aqui, que muitas vezes os cargos elevados não faz ninguém um Deus de letra minúscula. Por mais autoridade que você possa ter, que eu possa ter, que esses reis possam ter, eles continuam sendo seres humanos. E eles estão debaixo da autoridade suprema que é o nosso Deus. Então não se indigne, não fique indignado quando você vê alguma imparcialidade, quando você vê coisas erradas acontecendo. Ore ao Senhor como Asaf, clame a Deus, que o Senhor tem o poder de se levantar e julgar a terra. Por quê? Porque Ele pertence a todas as nações, Ele domina sobre todos. E uma coisa que eu aprendo aqui, e eu até escrevi essa frase, que o privilégio traz responsabilidades, mas a responsabilidade implica a prestação de contas. Um dia, todos nós teremos que prestar conta do ofício que foi entregue em nossas mãos. Quer seja ofícios terrenos, quer seja ofícios eclesiásticos, que nós venhamos aprender com Salomão. A Bíblia diz que uma certa feita chega 2 mulheres e uma criança a Salomão. E fala, olha, esse filho morto é dela, não é dela, é dela, é dela. O meu era o vivo. Enfim, Salomão olha aquilo, leva o pensamento ao Senhor, pede para que alguém traga uma espada e ele fala que vai partir a criança ao meio. Quando ele vai partir, quando ele vai dividir para cada uma ficar com a sua parte, sabe o que acontece? A mãe verdadeira fala, não, é dela. Abre mão. Porque a verdade muitas vezes te faz abrir mão de coisas que é terrenas, de coisas que são passageiras, focado naquilo que é eterno, naquilo que vai te conduzir ao céu. Nós precisamos aprender a nos espelhar na palavra do Senhor. Como é difícil, porque a nossa natureza adâmica, ela é gritante. A nossa natureza terrena, mas quando nós temos tempo com Deus, tiramos tempo do nosso dia para meditar nas Sagradas Escrituras. Lembra que eu falei ontem, orar ao Senhor, entregar o dia a Deus. O Senhor, Ele nos dá essa graça. E nessa noite o Senhor está nos dando essa graça da palavra dEle, nos falando que se você tem o privilégio de ter responsabilidades, essa responsabilidade um dia levará você e eu a cumprir prestações de contas. E que nós não venhamos ficar no vermelho, muito pelo contrário, que nós venhamos ter crédito, saldo no céu, como o Senhor. E entender algo, que nós devemos somente orar e pedir, Senhor, verso 8, como Asaf disse, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Nós estamos num tempo muito delicado, tempo de decisão, um tempo de eleição, mas que nesse tempo nós não venhamos esquecer que quem domina, quem ocupa a cadeira é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos fazer a nossa parte, porém nós vamos orar ao Senhor. E segundo a vontade dele, acontecerá em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele
Ele sim, a ele pertence todas as nações. E o Brasil é do Senhor. Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Domine, reine, assente-se e destrone aquilo que não provém de ti. Nessa manhã, fique com essa palavra para a tua meditação. E que nós venhamos nos guardar de tomar qualquer juízo precipitado. Que nós venhamos nos guardar de não favorecer o órfão, a viúva, o necessitado e o pobre. Que o Senhor venha nos guardar, que a gente não venha defraudar ninguém, nem no financeiro, nem na fala, nem no pensamento precipitado. Irmãos, quando eu medito na palavra do Senhor, eu venho temor no meu coração. Muitas vezes nós fazemos as coisas tão no automático, né? Mas nessa manhã o Senhor nos leva a entender. Ore antes de dar qualquer resposta. Ore antes de tomar qualquer atitude, ore. Para que você não venha ser colocado como esses juízes iníquos, que a palavra do Senhor está nos revelando no tempo de Asaf. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus guarde a justiça brasileira. Que Deus abençoe a cada juiz nessa manhã. Que Deus abençoe a cada advogado, a cada um que leva, que luta pela lei, pela causa daquele que não é favorecido. E que eles venham ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para que assim a vontade soberana do Senhor ela venha a ser cumprida. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.